Boa tarde, pessoal, tudo bem? Hoje, dia 11 de novembro de 2020, estou aqui na cidade de São Lourenço da Mata, Pernambuco, falando diretamente com vocês. Em nosso papo de quarta-feira, às 6 horas, estaremos recebendo a nossa convidada especial, a escritora Flávia Helena. Flávia Helena é professora de literatura e bacharel de direito pela PUC, licenciada em letras pela USP, mestre em teoria literária pela USP, autora da peça Trama, contemplada com o PROAC em 2013, o PROAC que é o Sistema de Financiamento do Estado de São Paulo, da obra de crítica literária O Fabricante de Textos, publicada em 2015, sobre o romance Budapeste de Chico Buarque, e também da coletânea Sem Açúcar, lançado em 2016. Tem contos, poemas publicados em diversas antologias e faz parte também do coletivo literário Martelinho de Ouro. Estamos conversando com a Flávia Helena, daqui a pouquinho ela vai estar conosco aqui para este papo que é disponível. Então, aguardando somente a entrada da professora da mestre Flávia Helena. Flávia Helena, boa tarde. Tudo bem? Boa tarde. Flávia, você está com o celular virado. Tô. Então tá. Vamos lá. Agora tá certinho, né? Tudo bem contigo? Tudo Você está bem. em São Paulo, está em Atibaia. Tô em Atibaia. Muito obrigado por nos receber, Flávia. E começando a nossa conversa, eu queria saber de você o que é que te move a escrever diante de tanta coisa que se fala, de tanta dificuldade. O que que faz você levantar de manhã e pegar uma ideia e escrevê-la? Olha, na verdade, o que me move a escrever é se eu tiver compromisso, sabe? Porque eu fico assim muito tempo com a... Às vezes eu tenho uma ideia, eu tenho uma coisa e aquilo fica na minha cabeça muito tempo e eu não consigo. Aí se eu tiver um compromisso, aí eu acabo escrevendo, sabe? Né? Por exemplo, eu tive dois trabalhos grandes, né? Eu tive dois trabalhos grandes. Eita, um barulho aqui. Eu tive dois trabalhos grandes que eu fiz, né? Os dois, uma peça, né? Essa peça, Trama, e esse livro de contos, né? Os dois foram... Eu ganhei uma bolsa que a gente tem aqui em São Paulo, que chama PROAC, né? É um projeto de ação, chama Projeto de Ação Cultural, né? É uma bolsa, você inscreve o projeto e aí você tem... É um ano, normalmente, para concluir, né? Essa bolsa, na verdade, não era só minha, era um grupo, né? O diretor que escreveu o projeto e ganhou, e o conto eu fiz sozinho, o livro de conto eu fiz sozinho. Então, aí eu escrevo alguma coisa assim, sem compromisso, sabe? Mas eu preciso sempre ter o compromisso, mesmo porque eu trabalho em outra coisa, aí o trabalho acaba tomando muito tempo, né? Eu dou aula. Mas eu gosto muito de escrever, aí fica, as histórias ficam na minha cabeça, assim, por um tempão, assim, e eu preciso de um estímulo externo para escrever. Eu participo de um grupo também, né, que é o Martelinho de Ouro, um Sim. coletivo, né, e aí também, aí normalmente a gente publica, a gente tem algumas publicações, aí tem prazo também para entregar, aí eu me policio, tem que entregar no prazo, aí eu escrevo. Eu funciono melhor assim, com pressão. Aí a pressão me faz escrever. Você não tem um banco de ideias? Eu Eu tenho um tenho, banco de ideias que eu vou eu jogando no celular. anoto, eu tenho caderno, mas aí para sentar mesmo, para trabalhar mesmo, aí como assim, então sempre é bom, eu gosto de ter um compromisso assim sempre. Aí quando eu tenho que ter esse compromisso, aí eu vou lá, sento e termino. Por exemplo, esse livro de contos, eu tinha banco de ideias um tempão, ele estava lá. Aí quando eu ganhei essa bolsa, né? Aí eu tinha prazo para entregar, aí eu fui lá e terminei. A peça era em grupo, né? A peça era em grupo, então era mais fácil, porque a gente tinha compromisso, tinha os encontros, né? A gente tinha que fazer esse trabalho todo de criação juntos, né? Então...
Mas então, eu estava vendo os seus textos, eu li dois contos seus, que até está naquele coletivo com a nossa querida Tadinha. Divani, Terra Seca e o Amor. Não Como que é se o nome? joga O Amor fora. Fora. Você faz umas analogias entre vida real e o fantasioso. Você escreve muito parecido com, talvez, em algum momento, com não tão fantástico assim como o o João Guimarães Rosa, não, o Gabriel Garcia Marques, talvez, alguma coisa. São textos que enxutos, é uma característica sua, enxugar os textos e colocar o essencial dentro de analogias que você fabrica. Hoje em dia, para se fazer isso, é muito mais complicado, eu imagino, do que escrever textos parnasianos, né? Como é que você trabalha isso na hora? Você faz um texto comprido, depois vai cortando, cortando, até chegar aquilo que você quer, ou ele já sai assim? Então, eu, eu costumo dizer, né, que o texto fica dentro de mim muito tempo, sabe? Eu vou trabalhando na minha cabeça, eu não vou cortando, não. Eu sou muito concisa para escrever. Meu texto é muito conciso. Inclusive, eu tenho dificuldade quando eu tenho que escrever bastante, né? Agora eu tô com um trabalho, eu tô fazendo um trabalho que é mais longo, nossa. Aí eu tenho que ficar. Aí eu tenho que voltar várias vezes. Quando o texto é longo, eu tenho que ficar voltando, fazer, refazer. Agora, quando é um trabalho curto, ele sai mais rápido. Eu sou bem concisa, sempre fui concisa, assim. Aí, quando eu preciso fazer uma coisa maior, que eu vou lá, eu escrevo o texto curto e vou completando, sabe? Vou complementando. Ao contrário. É o contrário. Me diga uma coisa, você escreveu sempre assim, é uma característica sua desde sempre, ou você é uma característica adaptada aos novos tempos, em que as pessoas não conseguem ler mais que 140 caracteres ou ver mais que um minuto de vídeo e tem que pular essa vida? É uma coisa sua mesmo, é uma característica sua É desde uma coisa sempre? minha. Sempre escrevi assim. Agora eu ando mais. Como eu tô fazendo um trabalho mais longo agora, aí eu tô conseguindo escrever mais. Mas e às vezes eu faço muita revisão, né? Às vezes eu vou fazer revisão, eu reviso o texto, assim, vou fazer revisão de romance, algum de texto. Eu corto muito, eu falo assim, mas isso aqui não precisa. Aí depois eu falo, não, não, isso aqui talvez precise, né? Essa coisa de. Como eu sou professora, né? Eu fiz muita revisão e corrigi muita redação de aluno, né? Sim, sim. Então, às vezes, você lê um texto, assim, às vezes tem muita informação, né? Repetida e tal. Aí eu não sei, eu não gosto de texto que fica repetindo muito, então sei lá, é uma característica assim. Mas assim, eu acho que cada trabalho que a gente faz, eu não acho assim, também eu escrevo assim, só vou escrever assim sempre. Não acredito muito nisso, porque eu acho que cada trabalho que a gente faz, quando a gente termina, a gente vai se modificando, né? Uhum. Eu Flávio, eu acho. quero te pedir desculpas, que às vezes você vai ouvir algum barulho, aqui eu estou na minha casa e tem pessoas passando na rua, e carro, etc. Eu também. Essas coisas. Flávia, mas quando eu começo a ler, por exemplo, James Joyce ou Proust, né, que são escritores ou então o próprio Victor Hugo, que leva o texto ao máximo de detalhes, esses detalhes todos, você conseguiria cortar um texto de Victor Hugo, por exemplo, Não, enfim, então, eu acho que não é uma. Claro que não, né? É, mas eu acho assim, eu acho que então, aí tava falando em relação ao que eu faço, né? sim. Eu acho que cada trabalho que a gente faz, a gente vai se modificando, né? E eu acho que a gente amadurece. Por exemplo, você termina de escrever um livro, você vai ter uma ideia, pelo menos comigo é assim, quando eu termino de escrever uma coisa, eu penso em outra a partir daquela, né? Então eu tenho eu tenho essa peça que eu escrevi era um trabalho bem assim definido, né? Não tinha muito que. Mas o livro de contos, por exemplo, eu tenho contos assim soltos, né? Em outras coisas, poemas e tal. Mas um livro assim de unidade, esse é o único que eu tenho assim publicado, né? Então assim, pode ser que eu escreva um livro maior depois, entendeu? Eu acho só assim, o que eu penso é assim, as coisas quando você escreve um texto, não pode ter nada ali que seja à toa. Então, se você tem o que dizer,
Eu acho que não tem problema nenhum ser grande. Eu acho que não, claro que não, imagina. Eu não teria como cortar um texto do Victor Hugo, né? O Gabo mesmo, os livros dele. Eu adoro o Gabriel Garcia Marques, né? Você falou dele. Eu sou assim. Eu adoro o Gabo, por exemplo. Ali, por exemplo, eu acho o 100 Anos de Solidão um livro extenso, com muita explicação. Não tem nada para ser cortado ali, eu acho, né? Então, eu acho que depende. Se você tem o que dizer, eu acho que cada um tem um processo, né, de amadurecimento para escrever, para leitura, né? Então, talvez pode ser que mais para frente eu escreva textos mais longos. Qualquer história, ela tem que ser bem contada. É o caso do Pequeno Príncipe também, né? Que é uma coisa que nos parece bem simples. Outro dia até tinha uma escritora amiga minha, ela disse que não via nada no Pequeno Príncipe, nada demais numa história daquelas. E depois eu pedi para ela ler de novo, para ela ver a profundidade que é o livro Uhum. enfim, do Príncipe. A história tem que ser bem contada. Tanto faz se ela é cheia de extensa, com detalhes, ou até mesmo de maneira sucinta, como faz você, como faz o Mutarelli, por exemplo, essas coisas. Acho que é assim. Qualquer história pode ser contada, desde que seja bem contada. Sim, é assim, claro. Eu acho que o que importa, o que mais importa é como você conta, né? Eu acho que se você pegar uma história ótima e ela estiver mal contada, ela vai perder a força, ela vai perder, né? O modo como você conta é essencial, né? Sim. Quando falam aqui no Brasil, se fala muito o livro que faz muito sucesso, algumas pessoas torcem o nariz, como é o caso do escritor Paulo Coelho. Eu comecei muito Paulo Coelho lá atrás, quando estava começando a aprender a ler. Eu sempre pensei que esses escritores são necessários, que a gente comece a buscar uma coisa mais. Você acredita em livro menor, livro maior, livro livro que tenha superior e livro inferior, dentro desses conceitos que acontecem aí, que as pessoas comentam, fala muito mal do Paulo Coelho às vezes. Paulo Coelho, para falar a verdade, eu li o Paulo Coelho muito menina. Eu li o Alquimista. Acho que eu devia ter uns 14 anos. Então faz muito Sim, tempo, né? Eu não sei, assim, eu li muito menina, né? Mas essa coisa que você está falando, eu acho que às vezes é importante. Eu sou professora, né? Então eu vejo muitas vezes, por exemplo, às vezes esses livros que os clássicos, né, que a gente trabalha na escola, é muito difícil de um adolescente de 14 anos é, ingressar naquela linguagem, né? E às vezes tem criança, eu chamo ele de criança, né? Tem adolescente sim. que gosta de ler, adora ler, mas ele não vai conseguir ler aquele tipo de livro. Então eu acho que é importante assim porque para a pessoa ter um amadurecimento, né? Então ela lê uma leitura assim mais simples ou que atraia mais a atenção dela, né? E ela vai, eu acho que aí ela vai conseguir ler outros textos. É lógico que eu acho que também tem o jeito que você aborda. Eu acho que a abordagem que você dá, por exemplo, você mostrar para uma criança que aquela história que pode parecer meio chata porque a linguagem dela é difícil, pode ser muito legal. Isso vai fazer com que ela se interesse. Eu acho que tem vários meios mas não sei, eu não acho que exista livro maior ou livro menor nesse sentido, assim. Eu acho que se ele levar a pessoa para leitura é muito bom, né? Por exemplo, eu li muito gibi quando eu era criança. Eu lia muito, desde menina, né? E eu lia muito gibi. Eu acho que me ajudou a ser uma leitora, ler gibi, né? Eu li muito, muito. Ontem à noite mesmo eu estava lendo o Peninha do Walt Disney. Eu li muito livro. Sou fanático por quadrinhos, né? Eu li muito gibi. Eu acho que me ajudou muito. Meu irmão, por exemplo, tem um irmão que ele lê bastante. Ele lia muito gibi quando era criança. Por exemplo, eu tenho uma sobrinha, né, de 14 anos. E aí eu brincava com ela estuda na escola onde eu dou aula, né? Eu falo assim, Júlia, pelo amor de Deus, você tem que ler os livros. Ela não é minha aluna ainda, eu dou aula no ensino médio, eu tenho um telefone hoje que tá me ligando de telemarketing, mas tá ligando o dia todo. Meu Deus, acabou de ligar de novo. E aí eu falo assim, Júlia, você tem que ler, né? Eu fico brincando com ela. E ela fala assim, mas esses livros já são muito chatos, né? Os livros que são dados como leitura obrigatória, né?
Eu falei assim, não, tenta ler que é legal. Se você insistir assim, é legal. Tal. E ela leu alguns, teve alguns que ela gostou, né? E agora ela começou a ler Harry Potter, essas coisas. Gente, ela passa o dia todo lendo. E aí ela falou assim, tia, agora eu descobri que é bom ler. E ela leu o dia todo. E claro, se ela leu Harry Potter, que é o que interessa para ela nessa idade, depois ela vai se tornar uma leitora de outras coisas, eu acho, né? Porque eu também tive essa crítica dentro da escola, que me parecia uma coisa bastante difícil de entender. Você começar com o Cortiço, por exemplo, com livros de Machado de Assis, aquilo para alunos de ensino fundamental e médio, médio e fundamental e médio, oitava série, era uma coisa assim que eu via assim, poxa, o cara tem que ter muita vontade de ser um leitor para começar. Poderia ter começado com Hermos 6, por exemplo. Você lembra daquela coleção Hermos 6? Sim, eu li um monte. Pois é, ali era legal, ali era bom. Enfim, mas de qualquer maneira, o que te dá mais prazer e repulsa dentro da escrita? Quando você vê alguma coisa que te dá prazer, o que te dá, o que você ignora piamente quando você vê escrita? Quando eu estou escrevendo, Não, quando você lê de outras pessoas. o que, O que eu que você não lê? ignoro? Não sei o que eu ignoro. Não sei, como eu dou aula em escola, sabe? Eu sou obrigada, eu leio muito assim, eu tenho que ler sempre, por exemplo, os livros do vestibular. Eu tenho que ler tudo. Então eu tenho que estar sempre lendo, não tem muito, eu não sei, não tenho muito essa de ter repulsa. Bom, você já não pegou um livro e parou na metade que não aguentou passar aquelas páginas? Já aconteceu contigo? Eu não sei. Minha mãe, quando eu era criança, eu lia muito. Minha mãe falava assim que não podia deixar livro na metade, sabe? E eu não deixava, mesmo que eu achasse chato. Não sei o que, que me dá repulsa. Não Não, sei. repulsa talvez tenha sido uma palavra muito forte, mas assim que você não consegue seguir adiante. Você lê 3, 4 páginas e para. Aconteceu muito comigo já. Eu começar um livro e ter que parar. Eu não conseguia entender Não, eu não os sei. defeitos de escrita. Lógico, é que assim, você pegar um livro que seja horrível, que tem uma visão assim preconceituosa, é lógico que eu vou parar, claro. Aí é uma. Mas assim, em relação à escrita, tem livros que são mais difíceis de você ler, são mais árduos, né? Tem uma linguagem mais difícil. Não sei. Agora, o que me chama atenção, assim. Ah, Não vale Paulo Lins. hã? Tem que ser outro. Pode o Paulo Lins, tem que ser Não, o que outro. eu gosto de ler, assim, que eu ficaria lendo assim o tempo todo, que eu só leria isso se eu pudesse, era o Gabo. Eu, por mim, eu só leria o Gabo o tempo todo. Eu só leria. O Eu Galo, 100 anos de solidão, eu 100 anos de solidão, se eu passar por alguma dificuldade, eu leio de novo. Mas claro que eu o, leio outras coisas. o Galo não é um escritor, ele é um poeta, né? As Eu, pra palavras mim, é. poesia pura, né? Não tem também tem o próprio livro também Amor em Tempo de Cólera que Ai, é lindo demais. é fascinante, né? Tudo que ele fazia era fascinante. Como é o caso do Gabriel Garcia Marques, que foi um cara que foi descoberto, que ele passou muitas dificuldades, inclusive tem documentários e você tem até a Netflix tem um documentário muito bom sobre a vida dele. Muito bonito. Sabia da história dele antes. Ele quase que não foi conhecido no mundo, né? Hoje, com tudo isso, temos grandes escritores que não estão recebendo a atenção devida. Você tem visto isso quando você vê seus textos, faz suas revisões, diz, poxa, esse cara podia ser um grande escritor. E por que isso não acontece? Ah, isso. Eu não sei, eu acho que tem uma. Eu não sei. Não sei, Kodo. Eu acho que tem. Lógico que a gente, por exemplo, é sempre mais dado atenção às pessoas mais conhecidas, né? Tem, assim, por exemplo, esse vai, ela se torna, automaticamente ela vai se tornar mais conhecida, né? Mas, Uhum. por exemplo, e aí normalmente os prêmios dão preferência para as editoras grandes, que já são pessoas já conhecidas, né? Normalmente, na maior parte das vezes são homens, né? A literatura ainda, a mulher tem, nessas editoras grandes, a mulher não tem muito espaço. Mas, por exemplo, esse ano no Jabuti teve uma grande, assim, eles escolheram como finalistas muitos livros, né? De editora independente, muitos livros de mulheres, né? Então, talvez esteja tendo essa abertura, né? Eu acho que tem Eu muito penso isso, né? As editoras grandes, assim,
É difícil um editor, uma escritora desconhecida entrar para uma editora grande, que é quando ela vai ter visibilidade, né? Ou ela tem que ganhar um prêmio. E aí esses prêmios são dados também para as editoras grandes, né? Eu vi esse ano o Jabuti, por exemplo, Chico Buarque disputando o prêmio Jabuti contra outros escritores. Eu penso que esses prêmios teriam que ser mais para escritores novatos, né? Porque o Chico Buarque já está consagrado de todas as maneiras. Ele sempre vai ser um concorrente. E o prêmio Jabuti para Chico Buarque cai até uma... Esses dias, não é na literatura, né? Em outro campo, a Fernanda Montenegro ganhou um prêmio Sim. e aí ela falou isso, ela falou assim, gente, olha, eu agradeço muito, é muito legal ganhar esse prêmio, mas deem para outras pessoas, eu já tenho 90 anos, eu já ganhei os Sim. prêmios que eu precisava e Isso. tem mais gente que precisa ganhar, né? Você acha que existe uma tendência a dar prêmio para quem já é premiado, para não ficar mal na fita com os caras? Será que tem isso também, às vezes? Olha, eu vejo assim, por exemplo, eu me formei em letras há 20 anos, né, quase. 20, não faz 20 ainda, faz uns 16, 17. Mas assim, por exemplo, antes a universidade era muito fechada, né? E eu não vivia muito essa coisa da premiação, não lembro assim. Mas a universidade era muito fechada, a gente estudava assim, só aquele cânone mesmo. Eu acho que hoje, por exemplo, eu vejo os pesquisadores, os professores assim, universitários, eles estão muito mais abertos a essa literatura nova, né? A gente vê uma abertura muito maior. Tem muita gente aí que, por exemplo, a Divanise, né? Você falou dela. A Divanise, ela escreve muito sobre autores novos. A gente vê aí grupos de estudo, né? Tem. Falando, tem uma professora em Brasília, a Regina Del Castanher, que ela tem esses grupos. Sempre está saindo livro aí sobre literatura contemporânea. Então, eu acho que tem muita gente hoje em dia falando disso. Então, isso dá uma visibilidade maior para esses escritores, para essas escritoras novas, né? Eu acho que isso é Sim. muito bom, né? Mesmo que os É, prêmios ainda sejam muito feios. Porque o prêmio é um jeito da pessoa que escreve se projetar, né? Mas sim. ser vista, ser lida, né? Claro, todo mundo que é indicado a finalista de Jabuti, a pessoa fala, ai, nossa, eu recebi um monte de mensagem. Tem uma amiga, a Débora, né, que ela ganhou o prêmio Casa de las Américas o ano passado, e ela falou assim, nossa, gente, é incrível, né? Você ganha o prêmio, as pessoas leem muito mais seu livro, né? Você tem visibilidade. Então, só que o prêmio ainda é difícil, né? Porque ele é dado para as pessoas mais conhecidas. Mas eu acho que essa abertura na universidade também é muito legal. Eu acho que isso também ajuda as pessoas novas a serem mais lidas, né? Serem mais vistas, né? O prêmio Jabuti já começa pelo preço da inscrição, né? Que É, às vezes, é altíssimo. Eu acho que 500, parece que foi R$ 500 esse ano. O é cara altíssimo. que vive de escrita geralmente não tem R$ 500 para isso, né? Eu acho que isso é uma coisa que deveria ser subsidiada. Enfim, há muitas coisas no Brasil que impedem o cara de participar. Eu nunca participei do Prêmio Jabuti. Eu tenho uma vontade enorme de participar. Mas quando eu vou ver, só começa pelo preço da inscrição e depois a pobreza dos meus textos também. Enfim. Mas Você fez um... esse ano foi muito interessante, foi muito legal, né? Eles deram eles deram um espaço bem grande para as editoras independentes, para autoras. Tem muitas mulheres, por exemplo, eu acho que agora, nessa etapa agora que estão as 5 finalistas de conto, tem um homem e 4 mulheres, por exemplo. Né? Sim. Então... Vários amigos meus, eu tenho 4 amigos que estão concorrendo ao Prêmio Jabuti. 4 pessoas que são, quer dizer, gente que a gente conversa qualquer hora, qualquer dia, enfim, estão aí ganhando o Prêmio Jabuti. Fiquei bem surpreso também. Você fez um trabalho chamado Fabricante de Textos sobre o livro Budapeste, de Chico Buarque. Chico Buarque é unanimidade em música. E o que você acha do texto dele escrito, o romancista Chico Buarque? É tão bom quanto o músico Chico Buarque ou não? Olha, esse livro, na verdade, o livro eu publiquei depois, né? Esse livro ele é fruto do meu mestrado, sabe? E eu estudei o Budapeste 4 anos, né? Meu mestrado durou 4 anos, né? Na época,
eu acho muito bom. Eu gosto muito do texto do Chico, eu gosto muito do Estorvo, eu gosto muito do Budapeste, né? Mas eu costumo dizer assim, né? Tem livros que a gente lê sempre e, e assim, você fica com aquele encantamento, assim, porque quando eu li o Budapeste, eu fiquei muito encantada, né? E aí eu resolvi fazer um mestrado, logo consegui uma pessoa que me orientasse e tal. E eu fiquei muito encantada. Faz muito tempo que eu estudei esse livro a fundo, sabe? Então é um trabalho que faz 10 anos que eu terminei. Então, depois eu reli o texto quando eu publiquei o livro, mas não sei, não posso falar com essa propriedade, assim, porque faz 10 anos, né? Mas eu gosto muito do Chico como escritor. Alguns livros mais, alguns menos. Eu acho que o Budapeste é muito bom. Eu acho que o que eu mais gosto é o Budapeste, de todos, mesmo desses mais novos aí. Eu acho o Budapeste um livro muito bom. Eu acho que o trabalho que ele faz, essa dúvida que ele deixa em jogo, não saber quem é quem, eu acho que essa coisa que ele traz, que eu acho muito interessante, eu acho que é um dos pontos mais interessantes assim do livro, é essa não volubilidade, não me vem a palavra agora. Essas coisas, as coisas que existem, mas não existem, eu acho que tem a ver com a virtualidade, sabe? Porque ele, na verdade, é um escritor. O Budapeste é uma história de um ghostwriter, né? Então, ele vai Sim. escrevendo e ele vive uma vida de mentiras. Então, ele escreve, ele é um autor que escreve para os outros, então ele está mentindo, né? E ele vai crescendo nessa profissão e a vida dele também é uma mentira. Então ele vai se projetando, né? Ele tem duas personalidades, ele tem duas mulheres. E eu acho que ele consegue fazer muito isso. Por exemplo, você lê o texto, tem hora que você parece que não sabe quem está falando no texto, né? Então eu acho que o livro dele que eu mais gosto assim é o Budapeste, dos Eu romances. também eu vi uma diferença muito grande do Budapeste para o Irmão Alemão, sabe? Eu achei que houve É, ele, o Irmão Alemão foi mais fraco um pouco, se é que se pode dizer que foi mais fraco. Voltando àquela história de que não existe literatura mais para cima, mais para baixo, mas enfim, o Irmão Alemão foi menos atraente. E o filme Budapeste também não foi lá muito. não, o filme não foi mesmo. O filme eu acho que porque também é um filme, sei lá, né? Não entendo muito, não posso falar, né? Não tenho propriedade para falar de cinema, mas eu acho que era um filme difícil de captar aquilo tudo que Sim. ele coloca no texto, né? Era muito difícil essa volubilidade, essa realidade que ele traz, né, no texto. Era muito difícil de transmitir isso tudo, né? Isso no texto era bem mais fácil de passar, né? Flávia, vamos falar um pouquinho de Brasil agora. Você é uma pessoa que viaja muito, com certeza conhece outras culturas. E o Brasil é um país que, de tanta coisa errada que acontece no Brasil, de tantos absurdos. Ontem o presidente da República, em menos de meia hora, conseguiu falar dois absurdos incríveis. Nós vamos aceitando, aceitando, aceitando e acaba se tornando costumeiro. Você está percebendo que nós estamos nos acalmando demais, estamos aceitando tudo? É como aquela história daquele vídeo que eu vi no seu perfil, um dia desse, que tinha um cara embaixo da chuva, comendo, tomando vinho, e a chuva caindo. A gente vai aceitando isso como naturalidade. O povo brasileiro já está perdendo o senso crítico, está perdendo a noção do absurdo. Ou você acha que não, que ainda existe uma crítica pensante? E onde estão essas pessoas que poderiam mostrar para nós que nós estamos no meio de um turbilhão de Não, eu acho que absurdos? tem muita gente aí que percebe, né, que a gente está. Acho que tem muita gente aí lutando na política, que se mobiliza. Eu acho ainda que tem muita gente. É que foi uma coisa assim muito absurda, né? Eu acho que ninguém esperava. Eu acho que ninguém esperava que esse presidente ganhasse, né? Eu não sei. Eu quando eu via isso assim, quando começou eu achava assim que era um absurdo. Para mim era uma coisa muito distante. Eu falava, não, esse cara não vai ganhar, né? Era uma piada de Era uma pânico, né? piada, né? Aí você ouvia um adolescente, ou aquela história que todo mundo fala, né? Tiozão do WhatsApp. Você ouvia uma pessoa assim, você falava, isso aí é coisa de gente sem desavisada, né? Não é possível que uma pessoa dessa vai ganhar. Aí quando foi chegando, você ouvia de pessoas assim que você via que não eram tão desavisadas assim, né? Uhum. Que ia votar.
Aí você fala, oh, meu Deus, o que está acontecendo e tal. Mas eu acho que nós temos ainda muita gente, por exemplo, tem algumas pessoas, né, assim, muito admiráveis, aí eu acho, por exemplo, a Erundina, gente. Eu acho a Erundina, assim, eu acho a Erundina uma coisa, assim, incrível. Eu acho uma mulher de 80 anos, fazer o trabalho que ela faz, colocar, e que nem agora, fez um carro adaptado aí, que ela tá andando pela rua com Covid, com tudo. A mulher põe a máscara, entra naquele carro que nem um papamóvel e tá lá. Agora mesmo eu tava olhando uma outra pessoa que eu admiro demais, assim, a Samia Bonfim, né? Eu admiro muito ela. Eu acho, gente, ela é uma menina e ela tá na rua ali fazendo campanha, ela vai, ela briga, eu acho que tem muita gente assim. Eu acho que tem uma, lógico que tem muita gente que também se acostumou com isso, é como se isso fosse normal, né? Essa coisa de fake news, eu acho que teve, enfim, teve um trabalho muito. Mas o absurdo não começou com o Bolsonaro, né, Flávia? Começou Não, lá ainda, né? Nós temos que botar a mão na palmatória também, que houve muitos erros, desde Lula, Dilma, enfim. A construção do Bolsonaro também é culpa das esquerdas, que não prestaram atenção, sei lá, estava muito confortável. Como é ai, que eu você não sei, vê? eu não acho, assim, nesse sentido, assim, eu não acho, eu não gosto muito desse discurso. Teve um golpe, né? Teve um Sim, golpe, teve um golpe, né? Aquilo foi um golpe. Quem negar que aquilo foi golpe, né? Eu não sei, eu acho que teve um trabalho muito. Eu acho que, por exemplo, eu não gosto muito desse discurso de o PT errou muito. Eu acho que o PT acertou muito, né? Essa parte da educação, enfim. o papo aqui é para discordar mesmo. Pode discordar, fala o que você É, eu quiser. não, eu não, eu não concordo, não. Essa coisa de que, eu acho que houve um golpe, né? Que foi um golpe, assim, articulado, né? Com todas as. Porque é um grande absurdo, qualquer pessoa que tem um pouquinho de noção de direito, assim, vê que aquilo foi um grande absurdo. Enfim, Foi todo sim. mundo sabe, né? Por exemplo, se o Lula tivesse solto, ele ganharia, todas as pesquisas indicavam isso, Sim. né? O Lula precisava sair de um jeito ou do outro, né? Mas, de qualquer maneira, não se pode negar todos os problemas que aconteceram na Petrobras também, por exemplo, enfim. Eu não sei. A gente tem uma série de coisas que precisam ser consertadas. Bom, mas o absurdo do Brasil hoje, daria um livro? Eu acho. Daria, né? Daria, nossa. Eu que Como é que gosto de você. escrever coisa meio fantástica, eu que gosto de fantástico, acho que assim daria um prato cheio, né? Mas por que que nós vemos um presidente da República? Como é que se constrói uma nação onde um cara desse vai, o microfone fala que precisa de pólvora para, se não houver conversa diplomática, pólvora com os Estados Unidos, que é o país militarmente mais poderoso do mundo, que ele em uma semana, eu acho que ele invadiria o Brasil. Por que que nós temos um sujeito tão... Isso é reflexo do povo brasileiro mesmo? Nós estamos tão mal assim? Acho que é mal. Eu acho que é muita falta eu vejo assim muita falta de informação. Eu acho que a educação assim escolar, né? Muitas vezes eu acho que nesse sentido de ter um conhecimento assim mais político, eu acho que às vezes era um pouco falho, né? Então as pessoas acreditam em algumas coisas que são contadas, né? É, por exemplo, em relação à literatura mesmo, né? Eu acho que a literatura muitas vezes ela não é estudada de forma crítica, sabe, desde a escola, né? Então, por exemplo, isso ajuda que as pessoas tenham uma mentalidade assim totalmente errada sobre elas mesmas, né? Por exemplo, um livro que eu gosto muito de trabalhar com os alunos, né? Que eles não gostam da leitura, eles acham chato, né? Essa coisa que você estava falando do livro ser chato. Eles acham chato e tal, mas quando a gente começa a falar dessas coisas, eles se interessam, né? Então, por exemplo, o Iracema, né? Se você lê o Iracema e não deixar bem claro que aquilo é uma grande mentira, não adianta nada ler o livro, né? E aí eu acho que muitas vezes, por exemplo, o que acontece? Lê o livro, as pessoas leem o livro, né? Aí só se prende na história, não se prende. Tô falando da minha matéria, né? Do que eu. E aí a pessoa só se prende na história, né?
e não trabalham o que está por trás daquilo. Então, as mentalidades das pessoas vão se formando pela educação, pelo que a gente consome culturalmente. Enfim, eu acho que às vezes falta informação, falta mesmo esse trabalho, né, de politizar. Esse paralelo que você faz aí, José de Alencar, se você pegar José de Alencar e pegar o mesmo cara, o mesmo contemporâneo dele, que é o José Manuel de Macedo, né? Antônio Joaquim. Manuel de Macedo, Joaquim Manuel de Macedo, que são da mesma época, mais ou menos, você vai ver que o José de Alencar é um conto de fadas completo, não existe Não, o mas bom o Joaquim crioulo. Manuel de Macedo é o da Moreninha. Você está falando do Manuel Antônio de Almeida. Sim, o da Moreninha, da Moreninha. Ah, Você tá. pega e lê a Moreninha e lê o José de Alencar, ou então você lê Os Tambores de São Luís, do José Montello também, que era um escritor mais ou menos da mesma época, você percebe bem a fantasia de cada um, né? Como que os livros, como que o escritor pode, escrever um livro que nem Iracema, que é um conto de fadas, não existe o bom índio, o índio como era tratado. Os negros e os índios sempre foram maltratados no Brasil. E você vai ler José Montello, então Joaquim Manuel de Macedo e tal, até mesmo Machado de Assis, em alguns momentos, faz algumas denúncias bem peculiares, né? Você percebe de onde vem o berço do escritor, onde ele vivia, como ele vivia com o José de Alencar, sempre foi um latifundiário, sempre foi Era rico, é. Ele vai... um Mas, por escravagista, né? exemplo, se a gente pegar no romantismo também, se a gente pegar o Manuel Antônio de Almeida, é outra história, né? Aquele livro é maravilhoso, eu acho. Sim, Aquele, por sim. exemplo, o Memórias de um Sargento de Milícias é um livro maravilhoso. Por Sim, exemplo, sim. como ele coloca a mulher ali, a maneira como ele coloca, que ele descreve as relações de interesse, a A mulher. polícia, Por exemplo, tem uma passagem ali que eu falo assim, gente, como que ele escreveu isso aqui no mesmo tempo da... Por exemplo, você falou do Joaquim Manuel de Macedo, né? Na Moreninha, por exemplo, são aquelas... Você pegar, né? Por exemplo, você tem aqueles homens que estudam e as mulheres que ficam fazendo fofoca, né? Na Moreninha, né? Basicamente isso, né? Então, você coloca muito determinada ali a posição da mulher e do homem, né? Eles vão fazer medicina, elas se arrumam para ir na festa, né? O Manuel Antônio de Almeida, não, tem a personagem, né? Quando o Leonardo fica em dúvida se ele gosta da Luizinha, se ele gosta da Vidinha, né? Tem uma parte que a Vidinha fala assim que ela gostava de ir no samba e que ela não queria casar, porque casar era muito chato. E aí você pensa nessa época, uma pessoa escrever isso, né? É incrível, né? É muito... é. E ele denuncia também as relações com o candomblé, já na época que a polícia já perseguia, né? Existe ali toda uma denúncia já dele. Uhum. Uma escrita como é o caso do José de Alencar, né? E esse José de Alencar, a gente teve que engolir ele muito tempo na escola. Tem que Não, e engolir. assim, e é muito a escrita, né, dele, assim, tem umas passagens assim no José Alencar que são muito bonitas, né, assim, esteticamente, né? Por exemplo, eu acho o final do Iracema lindo, né? Aquela parte, né? A Jandaia cantava ainda no olho do coqueiro, mas não repetia já o mavioso nome de Iracema. Tudo passa sobre a terra. É lindo, então é muito atraente, de certa maneira, né? Mas aí ele faz aquela maquiagem da realidade que é horrível, né? Ele faz aquele mascaramento ali da realidade que é terrível, né? Se você avançar um pouquinho e pegar José Lins Durego e Graciliano Ramos, aí você vê realmente escritores que estavam escrevendo aquilo que a gente precisava ver, ou o grande semiárido. Ou então, quando vai para Érico Veríssimo, também ele consegue trazer um pouco da desigualdade da região sul, dos movimentos que são cantados como belos, que são as revoluções farroupilha, por exemplo, que é cantada, que é festejada, e foram massacres de índios, de negros e principalmente de paraguaios e outros povos, né? Então, essas histórias que precisam ser contadas. E o Brasil hoje precisaria ter gente contando a história do Brasil de uma maneira como pouca gente escreveu sobre o Brasil em si, sobre essas mudanças, a própria questão do golpe, do golpe de Dilma no Estado também. Eu não vi nenhum livro ainda. Pode ser que tenha sido escrito. Não vi nenhum livro ainda falando disso abertamente. Você Do quê? conhece alguma coisa sobre esse processo de Dilma? Não, eu não conheço. Não sei se Nem tem nada. alguma coisa. Não sei, eu não conheço nada. Eu acho que o último livro assim que falou
pouco do Brasil foi Viva o Povo Brasileiro, né? Você já leu João Baldo Ribeiro? Já leu esse livro? Eu não li o povo brasileiro. Não Um li. pouquinho. É um dos poucos livros que fala da essência do povo, que fala assim dos últimos tempos para cá, né? Mas me diga uma coisa, você falou certa vez, você também, eu acho que você admira o Miguel Unomano, né? Tem um livro Quem? dele chamado Como Escrever um Romance. O autor é Miguel Unomano. Enfim, o que você pensa desses autores dessas oficinas literárias, dessa gente querendo ensinar você a escrever romances? Você acha que isso ajuda muito ou é uma coisa que tira a espontaneidade das pessoas? Eu Como é acho que que... depende da abordagem, né? Por exemplo, eu acho que as oficinas são muito boas, porque eu acho que a gente às vezes paralisa, né? Com a vida, né? A gente trabalha com outras coisas, a gente tem que. E mesmo. Eu acho muito interessante. Eu, por exemplo, eu fiz oficina com o Marcelino Freire. Sim. Eu acho fantástico. Eu acho que o jeito que o Marcelino trabalha, assim, ele desperta qualquer pessoa. Eu acho, claro, desde que a pessoa tenha interesse, assim. Mas eu acho que ele desperta qualquer um para a escrita, assim, a maneira como ele trabalha. Eu acho que ele consegue tirar essa coisa, por exemplo. Eu tenho muito isso. A história às vezes fica em mim, assim, um tempão. E aí eu preciso sentar e, para mim, até às vezes é meio. Eu tenho uma relação, assim, às vezes com a escrita, que eu fico com aquela história, né? Eu fico com a história em mim, né? Muito tempo. E aí, quando eu escrevo, parece que eu ponho tudo no lugar. Sabe como você arrumar? Eu gosto muito de trabalho manual, né? Então parece que assim, eu consegui fazer um tricô, eu consegui fazer um bordado, eu consegui arrumar uma estante. Parece que quando eu escrevo eu organizo, assim, me dá um alívio, assim, sabe? Mas ao mesmo tempo é cansativo, né? Para mim, às vezes é muito cansativo quando eu consigo terminar. Por exemplo, eu escrevo, né? Termino poema, às vezes, termina, é meio cansativo. Então, às vezes, a história fica em mim muito tempo, né? E aí eu preciso. Então, eu acho que o Marcelino tem isso, ele consegue tirar essa. Por exemplo, eu acho. Eu fiz oficina. Será que eu fiz com mais alguém? Não sei, acho que eu não me lembro de nenhuma oficina. Eu fiz com o Marcelino. Agora mesmo, eu faço parte de um grupo que é o Martelinho, né? O Martelinho de Ouro, a gente está junto assim já há muito tempo, né? Um grupo de mulheres. Agora entrou mais um homem, que é o Thiago. E a gente vai fazer uma oficina aí com o Lourenço Mutarelli. Ele vai dar um curso assim para a gente, uma oficina. Eu acho muito legal, porque eu acho que a gente conhece processos criativos diferentes, eu acho que estimula. Eu acho que não assim uma oficina que vai te dar um monte de regra, você tem que fazer isso, isso e isso. Eu acho que isso não. Não, mas assim, se for uma coisa que te estimule, que incentive os seus processos criativos, eu acho muito interessante. Bom, vamos finalizar, porque você também tem um compromisso às 17 horas, né? É. Me diga uma coisa, o que você está lendo agora, assim como lazer, não como trabalho? O que você indica para os novos leitores que devem estar de autores contemporâneos, não dos mais antigos, mas dos contemporâneos? Quem você indicaria dentro da poesia, dentro da Autores prosa? contemporâneos. Bom, eu vou. Eu tô lendo agora. Eu sempre. É difícil eu estar lendo por lazer, sabe? Porque sempre eu tenho algum livro do trabalho para ler, como eu sempre tenho que trabalhar algum livro diferente. Agora eu tô lendo. Essa semana eu tô lendo Capitães da Areia e vou ler Esaú e Jacó, que eu já li várias vezes, mas como para dar aula a gente sempre tem que reler, né? Mas livros novos, assim, eu recomendaria o livro da Divanise, O Passagem Estreita, que eu acho que é um livro muito bom, muito interessante. Ela vai lançar um livro novo agora, que chama Nojo, a Divanise, e eu tive o prazer de ler assim antes, né? E eu gostei muito, é muito interessante. Eu acho que traz essa. Eu acho que a Divanise trabalha muito essa questão da mulher, né? Essas cobranças que existem em cima da figura da mulher, essa posição que se exige da mulher. Eu acho muito interessante isso. Eu acho muito legal. Um outro livro muito bom, assim, contemporâneo, que eu li, que já foi no ano passado, não é agora, também de uma amiga que é da Débora Dornelas,
Por Cima do Mar. É um livro muito interessante, é da Patuá. E, não sei, é tanta gente que tem aí contemporânea boa, né? É, eu estou torcendo que a Divanise ganhe o Jabuti, que eu acho que assim ela vai ser reconhecida no mundo inteiro, porque é uma das grandes escritoras que eu conheço assim atualmente, poetisa de mão cheia, a poesia dela é Porque ela é muito encantadora. boa. E ela tem que ganhar esse prêmio Jabuti para poder sair do anonimato. Porque o Mato Grosso está num estado também que às vezes parece que é outro lugar do mundo, mas não é, né? Uhum. Bora com a internet. Só para encerrar agora, Divanise, você acha que o livro vai passar para a plataforma digital? Ou você acha que nós vamos ter livros em papel há muito tempo? Ou vai ser uma espécie de vinil, assim, vai chegar um tempo que a gente vai ter que mandar imprimir para poder ter um livro de papel? Você acha que se encaminha para que nós vamos para as plataformas digitais? Ou Olha, eu você não não tem? sei. Eu acho essas perguntas assim muito difíceis de responder, porque não tem como a gente prever, né, o que vai acontecer. Eu acho, por exemplo, falo por mim, né? Eu prefiro 1000 vezes ler papel. Mas, por Claro. exemplo, se eu vou viajar e tenho que levar vários livros, é claro que eu vou pôr lá, vou baixar os livros no meu celular e vou levar só o celular, né? Eu acho que não É mais, sei. Eu acho que é muito difícil. Eu acho que essas coisas são difíceis da gente prever, né? O que vai acontecer. Claro, tem uma praticidade. O livro. Claro, eu vou viajar. Por exemplo, você vai viajar, você tem que. Limite de bagagem. Você não vai levar um monte de livro, você vai pôr no celular. Tem suas vantagens, né? Mas eu prefiro mesmo o meu papel, claro. você, Sei. você, você ouve audiolivros? Eu tô escrevendo um audiolivro agora. Eu tô escrevendo um audiolivro. Estou escrevendo um audiolivro. Eu acho uma coisa muito interessante, assim, porque você adapta às necessidades, né? Porque a pessoa, assim, hoje em dia todo mundo tem essa coisa do trânsito, a pessoa fica no trânsito, então ela pode ir ouvindo, ela pode dirigir e ouvir um livro. Então, eu acho que essas coisas são interessantes. Por isso que eu acho assim, eu acho que não haja assim uma. Porque eu acho que o audiolivro, o e-book, eles preenchem necessidades, eu acho, né? Na verdade. Eles suprem Sim. necessidades que a gente tem. Por exemplo, você vai viajar, você não tem como levar aquele monte de livro, você vai ler o audiobook, né? Você está dirigindo, você quer ouvir, você vai ouvir o e-book, desculpa. Você quer dirigir e ouvir o livro ao mesmo tempo, você vai ouvir o audiobook, né? Eu acho que depende da sua necessidade, né, momentânea. Eu Mas li o Sem Solidão e o Grande Sertão Veredas. Primeiro eu li eles no papel, depois eu comecei a ouvir no audiolivro. Enquanto eu vou pintando, eu então, fico com. E é legal, pô, é uma coisa que você também absorve do mesmo jeito. E dá para parar e tal. Bom, eu acho o seguinte, Flávio, que essas plataformas não vão eliminar o livro, eles vão continuar. então eu acho que eu não sei se dá pra gente saber, né? Mas eu acho que cada um corresponde a uma necessidade diferente, eu acho. Eu acho que cada um E tem, supre uma necessidade diferente, né? Não tem como a gente. tem os alarmistas de Platão, né, que vê tudo como ruim, né? Tem que ver também isso daí. Flávia, eu quero te agradecer muito pelo seu tempo, dizer que eu estava com muita vontade de te ver, que eu nunca tinha te visto pessoalmente. E você foi uma das primeiras clientes minha que levou um quadro meu, fico muito Estou aqui agradecido. na minha frente. O que você pintou, o meu retrato, e Que legal. Estou aqui na minha sala, o meu retrato e uma pombinha. Que lá no começo eu não tinha não acreditava muito em mim e tal. E você foi uma das pessoas que fizeram com que eu continuasse. E hoje, graças a Deus, Ai, que bom estamos. saber. É bom. Tá bom, Flávia? Tá Obrigado. legal. No sábado eu vou conversar com o Fugão, que é um representante da, do movimento negro do Brasil, vai falar sobre avanços da cultura negra, eles têm um trabalho muito bonito que é de inclusão do negro. Nós vamos estar conversando às 16 horas aqui no nosso bate-papo, tá bom? Legal. Se puder, eu Então, tá. agradeço. Imagina, eu agradeço. Obrigada. Eu agradeço a todos que estiveram comigo aí e convido a todos para sábado estarem aqui às 15 horas no nosso canal. Obrigado, Flávia. Beijo e até uma próxima oportunidade. Lembrando a vocês que o nosso papo no sábado começa às 15 horas com o Fugão. Fugão ele é morador de Olinda, dos movimentos negros
do Brasil estará aqui conosco. Obrigado a todos que estiveram aí, Flávio, Marcelo, Sandro, Robson, o Marcelo Chimanisco, o José Alves esteve conosco, a Gi, o Amadeu, enfim, o Wesley. Fica com Deus e até o próximo sábado, às 15 horas. Abraço.